Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Muita alegria em estar aqui novamente para a gente vibrar pela paz no mundo. E hoje começamos as nossas leituras com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. E perguntaram para ela o que vence o medo. E ela respondeu: eu diria que é uma atitude religiosa que vence o medo. Se você tem uma atitude de amor para com semelhantes, não tem por que ter medo deles. O perfeito amor lança fora o medo. Uma atitude obediente para com Deus traz a consciência constante de sua presença, o que afasta completamente o medo. Quando você sabe que está apenas vestindo um corpo que pode ser destruído, que você é a realidade que ativa o corpo e que esta sim não pode ser destruída, como você pode ter medo? E aqui está uma grande lição de vida, de confiança, de fé mesmo, né? Que quando a gente acredita que a gente não é esse corpo que a gente veste, que a gente tem um espírito imortal que não será destruído de forma alguma, e que junto a Deus, que está junto conosco o tempo todo, não tem que ter medo, não tem que... E pelo amor que temos com toda a força por nossos irmãos, desaparece todo o medo, mas tem que acreditar muito nisso. Que a gente fala, mas realmente falta sentir no coração esse amor todo, essa confiança toda em Deus, para a gente poder dizer que não tem medo de nada. E não é assim? Pois é difícil, mas é certo, líquido e certo. Então vamos para o Livro dos Espíritos. E aqui Kardec pergunta: se é Deus que dá ao espírito a sua missão, como se pode compreender que Deus confie uma missão importante de interesse geral a um espírito que é capaz de falhar? E Deus não sabe que o seu general vai obter a vitória ou será vencido? Ele o sabe, creia. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que tenham de abandonar a obra no meio dela. Toda a questão para vocês está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas para vocês não é concedido. Pois é, muito interessante essa resposta, que eu fico muito pensando isso. Que a gente é como os ratinhos do laboratório. É muito fácil de prever a nossa reação, o nosso comportamento, se a gente falha, se a gente não falha. Imagina o ratinho no laboratório, tem aquele cérebrozinho muito fácil de prever o que vai acontecer. E aí eles ficam estudando para ver se ele vai agir de acordo com o previsível. Para Deus, onisciente, onipotente, nós somos menos do que esses ratinhos. A gente é muito fácil de prever o nosso comportamento, até entre nós mesmos. Imagina
quando se tem uma visão muito maior de vida, né, do universo. Mas a gente está aqui exatamente para isso, para aprender, para errar, para falhar, para acertar e aprender sempre. Isso é certo, a gente está em evolução. Todas as possibilidades são dadas para nós, para acertar. E com muito estímulo dos bons espíritos e com as dificuldades dadas pelos espíritos inferiores, mais parecidos com a gente, que atentam ali onde a gente tem a dificuldade. E a gente vai passo a passo, erra, volta, começa de novo, vai. Um dia a gente tem que acertar, ninguém erra para sempre. Chega um dia que a gente a gente cansa de fazer a coisa errada. Então é isso. Vamos para a Gênese. Aqui nos Milagres do Evangelho, hoje a gente fala sobre as bodas de Caná. Esse milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, parece ter produzido uma impressão bem fraca, pois que nenhum outro evangelista trata dele. Um fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas e, sobretudo, o dono da casa, que todavia parece não perceberem. Considerado em si mesmo, o fato tem pouca importância em comparação com os que atestam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo que as coisas tenham ocorrido conforme foram narradas, é de se notar que seja esse de tal gênero o único fenômeno que tenha sido produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas para aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica, que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe sabor de vinho, é pouco provável que se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, teria conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. É mais racional se reconhecer aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras, que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, ele teria aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Esta opinião é justificada pelas palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom e, depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Você, porém, guarda até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos.
Enfim, ele deixa a entender que não passou de uma parábola. E que conserva aí a lição de oferecer o melhor que se tem desde o início até o final. Muito bem, vamos então terminar as nossas leituras com a poesia de Casimiro Cunha no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier, continuando a poesia no grande livro, que a gente está lendo os versinhos por dia. Não censures nem condenes, melhor a feição da estrada. O pão-alvo nasce puro da lama regenerada. Resguarde-te a paciência se a dor te parece um mal. Contempla a rosa florindo na ponta do espinheiral.